Quantos estão felizes com o Senhor? Bom, eu quero começar aqui a agradecer ao Eliezer, que nos recebeu tão bem, com a sua família, ao pastor Felipe também, que nos deu essa oportunidade de poder estar falando um pouco do que Deus vem fazendo sobre a nossa vida e que nós possamos compartilhar. Que essa palavra que vai ser ministrada, que ela possa gerar frutos na vida de vocês. Assim como eu hoje um dia estou aqui ministrando, um dia eu estive aí sentado, também recebendo uma palavra profética. E eu recebi uma palavra profética de um pastor americano, pastor Maurice Cerulo, isso há 20 anos atrás. E hoje eu estou aqui ministrando sobre aquela palavra profética que eu recebi. Então isso prova que nenhuma palavra do Senhor cai por terra sem se cumprir. Nada. Então às vezes você está aí sentado, tentando entender os processos da vida, o porquê que você veio parar aqui, às vezes achando até que escolheu o caminho errado, que você deveria voltar, que você deveria fazer outra coisa. E eu acredito que a maioria das pessoas, elas não esperam a palavra se cumprir. Dentro desse processo todo, Deus vai nos conectando com pessoas, para que esse processo aconteça. Então hoje para mim estar aqui me conectou com o JP. E para me conectar com o JP foi uma grande história, né? Foi um grande processo. Para me conectar com o Marcelo Antunes, que é um desenvolvedor de pessoas, e eu precisava de uma pessoa dessa na minha empresa, porque nós somos limitados, nós temos limites em ações. E essa é a maior dificuldade do ser humano, quando ele consegue enxergar aonde ele é limitado. Eu acho que uma das maiores forças que um ser humano pode ter é quando ele consegue se ler e ver aonde ele é fraco. Então você imagina, eu não cuido do financeiro da minha empresa, porque eu sou fraco nessa área. Se deixar o financeiro da minha empresa, eu dou tudo, eu oferto tudo, e a empresa no outro dia, na segunda-feira, não tem mais nada para fazer. Eu já fiz isso, por incrível que pareça, por 2 vezes, já doei a minha empresa toda e tive que começar do zero. Então, para que eu não pudesse fazer isso de novo, eu tirei o financeiro da minha mão e coloquei na mão de uma pessoa responsável para isso. Eu tinha dificuldade para poder esticar as pessoas no âmbito profissional, porque eu sempre falo da palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, ela vai trazer alguns valores para dentro de uma empresa que são extremamente necessários, que nenhuma outra pessoa vai conseguir trazer. A primeira dela é que você vai entregar algo para os teus colaboradores que ele não vai encontrar na rua. Então ele não vai te largar. Então se você tem medo de ensinar ele o que você faz, não precisa ter mais esse medo. Porque você não está ensinando ele o que faz. Você está entregando ele vida, que é Cristo, e ele não vai te largar. Quando você não entrega Cristo, você entrega salário, então ele vai embora por um salário maior ou por uma oportunidade de abrir a empresa dele e ganhar mais. Então quando você entrega algo que ele não encontra em outro lugar, ele não te larga, ele fica com você. Esses dias até o diretor, estou com outro diretor, o Leandro, eu fiz uma pergunta a ele, né? Perguntei a ele se ele queria sair da empresa e montar a empresa dele. E ele ficou bravo. E me ligou depois e falou assim, por que você fez essa pergunta? E eu falei, porque eu tenho interesse de saber como está o seu pensamento, como está o seu desejo. Se você quiser expandir, ir para outro ambiente, não tem problema, nós somos amigos em Cristo. Você não é meu amigo e não faz parte de mim só porque você está na minha empresa. Eu estou aqui para transformar a tua vida, mudar a tua vida, colocar você num outro nível. Mas aí ele disse, eu quero ficar aqui, porque eu me sinto bem aqui. O que eu recebi aqui, eu não recebi em outro lugar. Nessa empresa, ele aceitou Jesus, ele foi batizado, ele se aproximou mais de Deus, teve o casamento restaurado cada vez mais, teve experiências com Deus incríveis e hoje lidera uma grande equipe dentro da empresa. Que hoje ele é esse instrumento que leva a palavra de amor de Cristo para os clientes, para os amigos, para a família. Então todo esse ambiente que está sendo construído na vida de vocês, nós precisamos começar a compreender. Antes de eu começar a ministrar aqui para vocês, eu quero que vocês comecem a compreender isso. Que nós precisamos enxergar os pontos que precisamos melhorar. E um deles é quando nós conseguimos enxergar a nossa limitação.
Nós conseguimos enxergar aonde nós não temos força. Vocês imaginam, tem hoje uma grande empresa, uma grande corporação, e eu ainda tenho uma grande dificuldade de ter que dispensar pessoas. Então eu tenho um ceifador lá dentro. Ele é especialista nisso. Ele nasceu, parece que tem um dom para isso. Ele é pronto para isso. E eu já falo, quando ele entrar no teu escritório, acabou. Vocês já sabem a conversa como é que vai ser. E isso fez com que a empresa tomasse um novo ritmo. E você, pastor César, o que você faz? Já que você é limitado em várias áreas, o que você faz? Bom, eu escolho as pessoas. Você ter o dom de enxergar as pessoas que podem estar do seu lado é uma das coisas mais difíceis. Você saber escolher as pessoas certas, você não errar com as pessoas e entender aonde ela vai ser encaixada, como ela vai trabalhar e aonde ela vai chegar, é uma operação muito difícil, muito complicado. Para vocês terem uma ideia, para o Antunes vir trabalhar na empresa, eu orei por 1 ano. Eu orei por 1 ano para poder tomar um café com ele. Depois que eu fui tomar um café com ele, ele falou, eu quero trabalhar na tua empresa. E aí eu falei, agora eu preciso orar de novo, para ver se não é um desejo meu, e se é desejo do Senhor. Quando eu saí daquele café, eu entrei no meu carro, e ele havia pedido um salário, para trabalhar 2 horas de um dia da semana. Ele trabalhava fazendo treinamentos para grandes empresas, multinacionais, e eu fui num treinamento dele e falei, eu preciso desse cara. Porque como eu só estava falando de Jesus, eu tinha 4 diretores na empresa. A empresa tinha uma operação pequena para média, não era nem média, era pequena para média. E eu queria ampliar esse movimento da empresa. Mas eu já tinha percebido que as pessoas, elas não estavam mais me escutando, elas só estavam me ouvindo. Diga assim, as pessoas, às vezes, só te ouvem, mas não te escutam. Porque aquilo que você tem para entregar para elas já ficou raso. Já ficou pouco, não interessa mais para elas. E às vezes você acha que o teu colaborador, ele não quer mais operar, mas não é, porque a tua conversa ficou rasa. E aí você precisa de alguém com uma conversa, com um conteúdo que vai startar ela, colocar ela num novo nível. E não tem nenhum problema da sua conversa não mover mais ela. Não tem nenhum problema. Porque nós nos comunicamos com as pessoas e tem pessoas que vão nos alimentando, vão crescendo e vão mudando. Então o que aconteceu? Eu fui no treinamento, vi ele em ação, falei, eu preciso desse cara. E aí comecei a orar. Depois de 1 ano, sentei para tomar um café. Quando ele fala, quero trabalhar na tua empresa, eu digo, preciso de 3 dias. Porque eu precisava de uma confirmação de Deus para entrar. Eu lembro que eu falei assim para ele, assim, eu falei, olha, dificilmente eu perco alguém dentro da minha empresa. Eu tenho pessoas que estão comigo há muitos anos, eu tenho pessoas que estão comigo, a empresa tem 20 anos, eu tenho pessoas que estão comigo há 18, 19 anos. Então eu falei, dificilmente eu perco as pessoas que trabalham comigo, mas eu tenho que ter a plena consciência de que essa pessoa é uma pessoa que vai entrar e vai ficar. E aí eu fiz uma prova com Deus, que ele me ligasse no final de semana. E aí ele me ligou no final de semana, dizendo assim, não consegui dormir, passei o resto do dia pensando na tua história e na tua empresa, quero trabalhar na tua empresa. Falei, então vamos tomar outro café. E aí sentamos para tomar um café e fechamos para que ele trabalhasse 2 horas de um dia da semana. E ele começou a desenvolver esse trabalho dentro da empresa. 1 ano depois, a empresa já estava num outro porte, ela já tinha dobrado. Usando as mesmas pessoas, ela já tinha dobrado a capacidade. Depois disso, nós continuamos trabalhando e entrou a pandemia. Quando entrou a pandemia, ele trabalhava fazendo eventos. Então ele trabalhava 2 horas do dia, depois ele entregava 3, 4 horas de um dia da semana. Mas entrou a pandemia. E aí ele entrou na minha sala desesperado e falou assim, eu não sei, agora eu estou preocupado. Falei, por quê? Os meus eventos cancelaram todos. Não posso mais fazer eventos, as pessoas não podem se reunir. E eu já vendi muitos eventos e eu não sei como que eu vou fazer. E aí naquela hora eu comecei a dar risada. E ele falou assim, por que você está rindo? Eu falei, porque esse Deus é lindo demais. Porque agora você não vai trabalhar só 2 horas, você vai ter que trabalhar integral, porque agora você não tem mais o que fazer. Eu falei, agora você é integral aqui dentro, agora você é 100% da empresa. Então se ela já chegou até aqui com 2 horas, imagine onde ela vai com você 100% aqui dentro. Porque Deus, ele vai movendo as coisas longe dos teus olhos.
E foi a época que a empresa mais cresceu, mais transbordou. Conseguimos trabalhar com os diretores, conseguimos fazer trabalhos mais efetivos para que eles pudessem chegar mais longe. E por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque um dos dons que o Senhor colocou sobre minhas mãos é a capacidade da revelação da palavra, para que nós encaixamos na vida. Então, para vocês entenderem uma coisa e começar a compreender o que eu estou dizendo para vocês, pergunta para o irmão que está do seu lado assim: irmão, com vontade, vamos lá, irmão, qual a diferença de Pedro para Judas? Sendo que um negou e o outro vendeu Cristo no mesmo dia. Qual a diferença de um para o outro? A diferença de um para o outro é que Jesus na última ceia fez uma mesa. Diga assim: Jesus fez uma mesa. E nessa mesa que ele fez, ele disse assim: eu vou, mas ao terceiro dia eu voltarei. Quando Pedro nega Jesus, ele chora, mas ele diz: o mestre disse que em 3 dias ele volta, vou esperar cumprir a palavra. Judas, quando entrega Jesus, ele se suicida na sexta, não espera a palavra se cumprir. Tem muita gente que tem promessa de Deus, tem muita gente que tem palavra de Deus, mas morre na véspera, porque não espera cumprir, sai antes da promessa, desiste antes da promessa, como Judas fez. Imagina Jesus ressuscitando, faz um culto na casa de Pedro, está todo mundo na casa de Pedro, chega Judas. Vocês acham que Jesus ia fazer o quê? Ele ia abrir os braços e dizer: vem, filho, vem porque eu te amo. Mas todas as vezes que quem tem palavras de Deus aqui, levanta a mão. Quem tem promessa, quem já recebeu uma promessa, de escutar uma palavra de Deus e sentir que é uma promessa, ela vai cumprir. Não desista antes dela cumprir. Existe uma coisa que é muito perigosa para nós, que é o nosso relógio. Todas as vezes que você coloca o seu relógio para contar, ele te gera ansiedade e passa a gerar comparação com os demais, e depois ele coloca esse relógio, te coloca num nível de depressão. Eu tenho que vencer esse ano, eu tenho que casar esse ano, eu tenho que mudar de vida esse ano, eu tenho que fazer esse ano. Ei, Deus não trabalha com esse relógio. O relógio de Deus é diferente. Como que é o relógio de Deus? Observe que nós estamos num evento chamado CRI. Diga assim: CRI. Esse nome não é à toa. Eu estava sentado ali e Deus começou a falar comigo. Observe o nome do evento: CRI. Hoje de manhã eu expliquei para a irmã e falei assim: olha, existem 3 partes que nós precisamos compreender. Deus, diga assim: Deus, Jesus e o Espírito Santo. Cada um tem uma função. E nós precisamos entender essa função. Qual é a função de Deus? A função de Deus é criar. Deus criou todas as coisas. Então Deus cria todas as coisas. Jesus não cria, Deus cria todas as coisas. Jesus é o transformador. Então ele transforma a água em vinho, o cego enxerga, o surdo ouve, o paralítico anda. Ele transforma. Você traz sua família para o altar, ele muda a tua casa. Você traz o dinheiro no altar, ele transborda financeiramente. Não tem como ele fazer alguma coisa se você não entregar antes. Jesus é o transformador. E o Espírito Santo é o consolador, é o que vai te dar direção para você ter assertividade na vida. Então nós precisamos ter o Espírito Santo, para tudo que nós formos fazer, nós temos mais assertividade. Então quando você observar o evento, chama CRI. Deus, quando vai criar o ser humano, Gênesis capítulo 1, verso 26, ele diz assim: façamos o homem, imagem, semelhança de Deus. Quando Deus foi criar o mundo, ele desceu com um carrinho de mão e uma colher de pedreiro aqui e começou a construir? Como ele construiu o mundo? Com o poder da fala, da palavra. Que haja luz, que haja o firmamento, que façamos a divisão das águas, que haja peixe sobre as águas, que haja os pássaros. Ele começou a profetizar aquilo que ele estava criando.
E para você entender, o evento chama-se CRI, que é uma capacidade de Deus, é a capacidade de criar. E ele diz: façamos o homem e a mulher à minha imagem. Se você é a imagem e semelhança de Deus, você vai agir como ele e você vai ser semelhante nas atitudes dele. Então, quando você está nessa terra, você precisa tomar muito cuidado com as palavras que você está mencionando, porque elas vão decidir o mundo que você está criando. É muito sério isso. Diga assim: Jesus pede para Pedro pescar um peixe. Quando ele pega o peixe, ele tira da boca do peixe uma moeda. Diz assim: Pedro, pega a moeda. Essa moeda, ele olha para Jesus e diz assim: mestre, toca a moeda. Jesus olha e fala assim: o que tem na moeda? Aí ele fala assim: tem a figura de César. E Jesus praticamente começa a ensinar Pedro dizendo: essa figura que está na moeda é para dizer para você que tudo aquilo que é importante para nós, nós colocamos a nossa imagem. Então para César o dinheiro tem valor, então ele botou a imagem dele no dinheiro. Você, quando foi criado, Pedro, o Senhor olhou para você e disse: a imagem minha está sobre você. Eu acho que você não entendeu o seu valor. Eu acho que você não entendeu o seu valor. Quando ele sobe com Pedro para o monte, ele está sentado lá no monte. Então ele está lá no monte da transfiguração e desce Elias, Moisés e Jesus. Quando desce Elias, Moisés e Jesus, Jesus começa a ensinar Pedro. Ele diz assim: Pedro, você está vendo o que está acontecendo? E aí Pedro olha e fala assim: estou vendo, estou observando, estou vendo o que está acontecendo. O que está acontecendo? Não, nós vamos fazer umas cabanas aqui para que nós possamos morar aqui. E Jesus falou: não é isso que eu quero te ensinar. E você está vendo Elias? Estou. Elias mandou fogo do céu. Você está vendo Moisés? Estou. Moisés abriu o mar vermelho. Eu, Pedro, vou morrer e vou ressuscitar. E você, Pedro, vai fazer coisas maiores do que nós três fizemos, porque essa é a palavra que tem sobre a vida de vocês, é que vocês vão fazer coisas maiores que o Senhor fez. Tá, pastor, mas por que isso não chega nas minhas mãos? Não chega nas nossas mãos porque o nosso nível de relacionamento é raso. Veja que Jesus, quando entra no barco, vocês estão captando a mensagem aqui? Eu ainda não comecei a pregar, é só para vocês entenderem. E aqui é igual carro a álcool, nós já vamos pegar. Jesus, quando entra no barco de Pedro, ele faz assim, olha só. Jesus, ele vem de uma grande multidão. Diz assim: Jesus vem com uma grande multidão. Ele larga essa multidão e sobe no barco de Pedro. Não, mas espera aí. Jesus, ele larga a multidão que está seguindo para subir no barco de um que ele nem conhece. O que fez Jesus entrar naquele barco? O que colocou Jesus dentro daquele barco? O que colocou Jesus dentro daquele barco é uma característica que Pedro tem, que nós também temos, e nós não podemos deixar ela de lado. A Bíblia diz que Pedro trabalhou a noite inteira tentando pescar e não pescou nada. Mas no amanhecer, ele estava lavando as redes. O que Pedro está mostrando para Jesus? Ele está falando: mesmo que os meus dias não são bons, mesmo que os meus dias são maus, mesmo que as coisas não estão acontecendo do jeito que eu quero, eu continuo cuidando do que o Senhor colocou na minha mão. Mesmo que as coisas não estão fluindo, mesmo que o meu dinheiro está faltando, mesmo que eu estou com um monte de problema, eu continuo cuidando e zelando do que o Senhor colocou nas minhas mãos. Como que nós fazemos hoje? Nós arrumamos um trabalho, e se as coisas não andam do jeito que a gente quer, nós viemos com a frase tradicional: isso não é para mim, isso não serve para mim, então vou voltar para o Brasil, vou voltar para fazer outra coisa. Recebi uma outra proposta, e aí a gente continua desistindo e começando, e desistindo e recomeçando, desistindo e recomeçando. Não vamos chegar a lugar nenhum. Você só chega a algum lugar quando você luta até dar certo. Você não pode largar o barco, você não pode soltar as redes. Se você começou um negócio, vá até dar certo. Você tem que ir até dar certo. Você acha que a minha empresa, que tem 20 anos, sempre deu certo? Não, meu amigo, até 14 anos, 15 anos de empresa, eu ainda morava dentro num colchãozinho.
Se você não acreditar no que você faz, você não vai vencer em nenhuma área. Porque o que o diabo quer fazer com você, o que o inimigo quer fazer com você, é fazer com o que ele fez com Sansão. Ele pega o homem mais forte da Bíblia, o mais forte, e coloca para andar em círculo e cego. Não sai do lugar. E os outros ainda ficam dando risada. Então, para você não ficar andando em círculo e ser cego, você precisa falar: se eu vou fazer isso aqui, eu vou até o fim. Eu não desisto mais. Eu não paro. O sangue pode dar na canela, eu não saio. Eu só saio daqui se eu estiver morto. Mas eu não saio para trás mais. Eu não volto para trás, porque eu ando com Cristo, e Cristo é para frente. Eu só ando com Jesus, e Jesus é para frente. Quem está entendendo essa palavra? Diz um amém. Aleluias. Vamos ler um texto aqui, para que nós possamos aquecer um pouco mais esse entendimento. Vamos falar sobre, para vocês compreender o que Deus tem para falar com vocês. Esse texto aqui, ele é muito lindo. Vamos começar com Gênesis 21:16. Olha aqui o porquê que vocês estão aqui. Eu sempre disse para todos os diretores da empresa: são muito mais capacitados que eu, têm muito mais condições, muito mais condições. E eu sempre digo para eles, eu falo assim: não tem como liderar sem ter Jesus. Não há capacidade de liderança sem Jesus. As pessoas não precisam mais de âmbitos profissionais, ferramentas profissionais. Elas precisam de curas interiores. Então, se eu tenho uma pessoa dentro da minha empresa que não está produzindo, eu não tenho que chegar até ela e ensinar ela a trabalhar. Não, porventura ela pode até me ensinar a trabalhar, que sou o dono. Mas eu preciso saber o que está fazendo ela não produzir. E normalmente o que está fazendo ela não produzir são setas do inimigo, que está fazendo ela não estar 100% dentro do ambiente, está 50% do ambiente. Então, para vocês entenderem aqui como que eu estou falando, Jesus está na sinagoga, e dentro da sinagoga tem um homem com uma das mãos mirrada. Quem conhece essa palavra? Amém? Está dentro da sinagoga um homem com as mãos mirradas. E ele está escondendo essa mão. O texto faz questão de colocar isso na Bíblia para dizer para vocês o seguinte: aquele homem que está com uma das mãos mirrada, ele não é 100%, ele é 50%. Então tem muita gente que está produzindo só 50%, produz só 50%. E quando você produz 50%, você não consegue chegar na posição que você tem que chegar. Porque quando nós estudamos, quando nós nos preparamos, eu falei isso esses dias, eu acho que foi até para o Eliezer, eu estava falando, eu falei assim: na onde nós nascemos e na onde nós somos criados, nós não fomos preparados para vencer. Pastor, mas como você sabe disso? Porque quando você vai para a escola estudar, a primeira coisa que a tua mãe olha na escola para poder te colocar lá é a média escolar. E eu venho de uma época que a média era 5,5, 6. Então como que eu vou estudar para tirar 5,5, 6 e o mercado me exige ser 10? Sendo que eu nunca fui programado, preparado com o core mental para alcançar o 10. Eu sempre fui preparado para alcançar a média. Então nós temos um monte de gente na média, e quando se exige algo a mais, ele olha e fala assim: eu não estou preparado para isso, você está exigindo muito. Mas quando você tira ele de lá e coloca ele num outro mundo, ele não consegue acompanhar. E aí ele começa a se comparar com os outros e dizer: os outros tiveram mais condições, os outros têm mais dinheiro, os outros tiveram uma família melhor. Não, apenas o core mental dele está preparado para o sucesso. Então nós precisamos reprogramar nosso core mental, que é o que a igreja faz. Ela prepara o teu core mental para vencer. E você sair da média de achar que tudo está bom, que tudo está legal, e você começar a ir para o que a Bíblia diz: o meu povo perece por falta. O meu povo perece por falta de. Então nós precisamos adquirir conhecimento. A diferença de um homem que é bem sucedido para um que não é sucedido é uma coisa só: conhecimento. Ele conhece algo que você não conhece. Ele sabe trabalhar com algo que você não sabe trabalhar. Ele maneja uma área que você não consegue. Então quando você gera conhecimento, tua vida muda. E aí, como que nós vivemos? Na média dos 5,5. Então o corpo é preguiçoso. Se nós trabalhamos das 8 às 18, nós já achamos que estamos fazendo muito. Mas aí a gente entra num mercado de primeiro mundo, e os caras trabalham, e você fala: eu não consigo acompanhar esses caras. Porque o drive deles é outro. Enquanto se perde 2, 3, 4, 5 horas em rede social, o cara mal toma um cafezinho. Porque o drive dele é outro. E se você não houver uma reprogramação,
você não vai conseguir vencer, porque quando você vai sair do status quo zero, quando você vai sair do zero, você exige muita força. Depois que o carro está andando, você pode até jogar na banguela que ele vai embora, mas a partida é o que vai te gerar muita, vai exigir demais de você. Vamos ver esse texto, coloca aqui para mim aqui, Gênesis 21, 16, por favor. E foi se sentar perto dali, a distância de um tiro de flecha, porque pensou, não posso ver o menino morrer. Sentado ali perto, começou a chorar. Próximo. Vamos para o 17. E Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: que aflige Agar? Não tenha medo, Deus ouviu o menino chorar, e lá onde você o deixou. Próximo. Levanta o menino, tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos, e ela viu uma fonte, e foi até lá e encheu de água a vasilha, e deu de beber até o menino. Presta atenção no que Deus está falando aqui. Esse povo que Deus está falando, é os árabes, tá? É os ismaelitas, é o Dubai. Eles estavam para morrer. Nasceu um menino, Ismael, o pai botou para fora de casa, foi para o deserto. Então nós começamos a entender que para haver transformação de vida tem que entrar no deserto, ok? Então não reclame se sua vida não está fácil, porque é no deserto a escola que ele vai encontrar com você. Então, entendeu? Eu vou falar de novo, não reclame, porque é no deserto que ele vai encontrar com você, amém? Então está lá, no deserto, está na faculdade de Jesus, que a faculdade de Jesus é essa, é na cova dos leões, é no deserto, a faculdade de Jesus é no poço que José foi jogado, essa é a faculdade de Jesus, não tem outra, é onde você pega todos os teus diplomas, todos os teus amiguinhos, todos os teus conhecimentos, põe no bolso e fala, eu vivo na dependência de Deus, amém? Então vamos embora. Então Agar está lá, aí ela pega o sonho dela e coloca no chão, e ela vai embora, porque ela não quer ver o menino morrer de sede. Diga assim, o menino ia morrer de sede, e ela se afasta. Quando ela se afasta, o sonho começa a chorar. Talvez você não esteja compreendendo, porque muitas vezes você está entrando para dentro do teu quarto e você chora, e você vê que as coisas não estão dando certo. Esse clamor está chegando até o céu. O Senhor está olhando para você. Quando o choro chega até o céu, o anjo aparece. E quando o anjo aparece, é aqui que eu quero falar com vocês. O anjo diz para Agar assim, olhe para o lado. Quando ela olha para o lado, ela enxerga um poço. Esse poço não foi criado ali, tá? Esse poço já estava ali. Assim é a nossa vida. Enquanto o anjo, ele não der a ordem para a direção que você tem que enxergar, você não vai conseguir enxergar o poço que vai te matar a sede. Você não vai enxergar o poço que vai mudar a tua vida. Você não vai enxergar o poço que vai te tirar da situação de estar morrendo para te dar vida e vida em abundância. Só quem faz isso é o anjo de Deus. Nenhum dos teus diplomas fazem isso, nem teus amigos. Você só vai mudar de vida quando o anjo disser, olhe nessa direção. Então nós não podemos deixar de vir na casa do Senhor, porque o anjo está aqui, o anjo está no altar. Ele vai dizer, essa é a direção, caminhe nessa direção, ande nessa direção. E a direção do anjo da casa faz você ver o poço e muda a tua vida. Vocês sabiam que quando Satanás ele encontra com Deus e ele diz assim, Senhor, Jó te adora porque você entrega tudo para ele. E Deus falou, não, pode tirar as coisas. A primeira coisa que Satanás tira de Jó estava em casa almoçando, chega um homem correndo e diz assim, caiu um raio lá no pasto e matou todos os teus gados. A primeira área, diga assim, a primeira área que Satanás destrói
de Jó é o gado. Porque o gado era a forma que Jó tinha de entregar a oferta e ter contato com Deus. Quando o Satanás mata o gado, Jó começa a chorar e fala: agora eu estou sozinho na terra. Eu não tenho mais como falar com o Pai. A primeira coisa que Satanás coloca no coração de vocês quando está numa situação difícil, sabe o que é? Não vou para o culto. Hoje não. Hoje eu não vou no culto. Ele está querendo tirar o teu vínculo com o Pai. Quando ele tira o vínculo com o Pai, você fica sozinho na terra. Ele deixou Jó sozinho. A primeira cilada dele foi deixar Jó sozinho. Quando lá na frente, em Jó 42, ele começa a orar pelos amigos, os amigos entregam algo para Jó, Jó oferta novamente a Deus e ele recebe em dobro. Então o inimigo, ele sabia que todas as vezes que ele desvinculasse Jó de Deus, Jó estaria suscetível a quebrar. Então entendam isso, não deixe de vir para o culto. O anjo da casa é que dá a direção. Pastor, seja mais profundo. Vamos lá, revelação que não falta aqui, tá, meu amigo? Pode ficar tranquilo. Orei, foi muitos anos para Deus me dar isso. Samuel está lá deitado e ele escuta: Samuel, Samuel. Ele levanta, vai até o profeta Eli, o sacerdote Eli, e diz assim: o senhor me chamou? E ele disse: não, volta a deitar. Aí ele volta a deitar, escuta a voz de novo: Samuel, Samuel. Ele levanta de novo, vai até o sacerdote ali, e ele diz assim: o senhor me chamou? Ele disse: não, porque todas as vezes que você confunde a voz de Deus com a voz do homem, você volta vazio para deitar no mesmo lugar que você saiu. Não confunda a voz de Deus com a voz do homem. Na terceira vez, ele levanta, e o sacerdote diz assim: olha, na segunda vez que ele levanta, o sacerdote diz assim: da próxima vez que você escutar essa voz, você vai fazer assim, Samuel. Você vai se colocar de pé e você vai dizer: eis-me aqui. Presta atenção no que aconteceu nesse momento, redobre a atenção. Samuel, na segunda vez que ele vai até o sacerdote Eli, o sacerdote Eli olha e fala assim: da próxima vez você vai se colocar de pé e você vai dizer: eis-me aqui. O texto está dizendo isso para vocês. Presta atenção. Você pode até ouvir a voz de Deus, mas quem dá a direção de como Deus vai agir na tua vida é o sacerdote. Se não fosse o sacerdote falar: Samuel, você precisa se posicionar assim, você precisa falar desse jeito, você precisa agir desse jeito, Samuel ia ficar deitando e levantando, deitando e levantando, deitando e levantando, porque ele não sabia a direção, mas o sacerdote da casa sabia. E o sacerdote disse: você precisa tomar essa direção. O anjo da casa, a importância de estar na casa do Senhor, a importância de estar nos pés do Senhor. Nenhum ser humano que está aqui dentro dessa sala, nenhum tem a capacidade de mudar de vida. Nenhum, se não for o toque de Jesus. Nenhum. A Bíblia diz que o Espírito leva Jesus para o deserto, e Satanás leva Jesus para o alto pináculo. É melhor o Espírito nos colocar no deserto para a faculdade do que Satanás te colocar numa posição alta e depois esse castelo cair.